Mais uma vez de volta, pessoal, e hoje trazendo uma novidade. Nós vamos falar de um tópico que não foi abordado nos editais anteriores. Nós vamos falar do seguro-desemprego do pescador artesanal, chamado de seguro-defeso. Então é mais uma novidade entre muitas outras trazidas no edital desse ano do concurso do INSS. Então vamos dar uma olhada. Primeiro, acho que pegando esses conteúdos novos e diferentes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma olhada se tem a lei e o decreto. Lá no edital, o edital está trazendo todos que tem a lei e o decreto, a gente vai para poder a gente já separar e ter a base de estudo desse novo conteúdo. Então, se tratando aqui do seguro-defesa, nós temos a lei 10779 de 2003 e o decreto 8424 de 2015. Então, essa é a nossa base de estudo quando a gente falar aqui do nosso seguro-defeso, tá ok? Então, todas as menções à lei que eu fizer, artigos, eu estou me referindo a esta lei e a este decreto, tá? Então, eu suscito você o quê? Vai lá no Google, dá um Google, baixa essa lei, já separa ela ali para você dar uma lida. É uma lei pequena, não é uma lei grande, tá? E aí você pode até acompanhar essa aula com a lei do lado ou assistir essa aula e depois baixar a lei e dar uma lida também em alguns artigos da lei, porque essa leitura também é importante, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí quem é o nosso beneficiário. Vamos começar falando do beneficiário. É importante a gente entender quem é o beneficiário, qual o valor da renda, qual a duração da renda, quais são as regras para concessão do benefício, vedações, acumulações, todos esses tópicos são tópicos que eu diria que são vitais aí de prova, tá? Que certamente pode vir uma cobrança abordando esses assuntos e é exatamente ele que eu estou querendo trazer aqui para vocês nessa videoaula. Então vamos dar uma olhada aqui, começando pelo nosso beneficiário. Então ele é o pescador artesanal, desde que exerça sua atividade profissional ininterruptamente, de forma artesanal e individual ou em regime de economia familiar, né? Estamos falando do segurado especial pescador artesanal, né, pessoal? Mais uma aí, espécie de beneficiário. Somente terá direito ao seguro-desemprego o segurado especial pescador artesanal que não dispõe de outra fonte de rendimento diversa da decorrente da atividade pesqueira. Então, nessa primeira definição que a gente verifica que são os beneficiários, a gente já extrai duas informações importantes que a gente tem que levar para a prova. Primeiro, que a atividade desenvolvida tem que ser ininterrupta. E segundo, ele não pode possuir outra fonte de rendimento. Caso contrário, ele não vai ter direito à concessão desse benefício, tá? A lei também vai nos ajudar e vai trazer essa definição de atividade ininterrupta. Então, lá na lei ela diz o seguinte: o que é essa atividade ininterrupta? A exercida durante o período compreendido entre o defeso anterior e o em curso, ou nos 12 meses imediatamente anterior ao defeso em curso, o que for menor. Então veja que ele amarra um período para que se verifique se essa atividade desenvolvida pelo pescador é ininterrupta ou não, até para poder aí combater possíveis fraudes, tá? Então esse conceito é muito importante. Então a atividade tem que ser ininterrupta e ele não pode possuir outra fonte de rendimento. Ele vai trazer também aqui a definição de defeso, acho que é uma definição bem tranquila, né? Paralisação temporária da pesca para preservação da espécie. Acho que todo mundo já ouviu falar aí dos números defesos que a gente tem aí de acordo com várias espécies pelo país. Então o defeso é aquele período que o pescador não pode o quê? Pescar, tá? Então ele não vai poder pescar. Qual a renda mensal desse benefício? Esse benefício tem uma renda de um salário mínimo. Então, durante o período que ele não pode pescar, ele vai receber o quê? Um salário mínimo. No período de defeso, vai ser garantido a ele o pagamento desse valor. E da onde será, pessoal? De que fundo será que vem esse valor, tá? Toda vez que eu concedo um benefício para alguém, eu tenho que dizer qual é a fonte de custeio, da onde esse dinheiro está vindo. Então, vamos dar uma olhada aqui no financiamento. O seguro-desemprego do pescador artesanal será pago à conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, instituído pela Lei 7998 de 90. Então, qual é a base de financiamento? Da onde vem o dinheiro? O dinheiro vem do FAT. Mais uma informação importante para fins de prova, tá? Então, tome nota aí, o dinheiro vem do FAT, a fonte de renda. Lembrando, custeio requer benefício, benefício requer custeio. E qual será, pessoal? Como é que funciona esse período de defesa, né? Quem é que determina? Defesa, não pode pescar.
Duração do período de defesa. Por quanto tempo não pode pescar? Acho que essas regras é interessante também a gente entender, para fins de prova, quem é que define isso. Então vamos dar uma olhada aí, quem fixa o período de defesa, quem determina esse período. Vamos começar por aqui. O período de defesa de atividade pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Então olha que interessante, é o IBAMA que vai definir esse período. Em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique. Então, o IBAMA define o período e define também a espécie protegida. Tá? Então, bastante interessante esse tópico. Vamos dar uma olhada agora em algumas vedações, que também são importantes aí para fins de prova. O pescador profissional artesanal não fará jus no mesmo ano. Então, olha só, ele não fará jus no mesmo ano a mais de um benefício de seguro-desemprego decorrente de defesas relativos a espécies distintas. Então, primeira observação bem importante. Então, dentro do mesmo ano, ele não pode fazer jus a mais de um seguro, se tratando de espécies distintas. É mais um mecanismo para tentar também evitar fraudes, pessoal. A concessão do benefício não será extensível às atividades de apoio à pesca e nem aos familiares do pescador profissional que não satisfaçam os requisitos e as condições estabelecidas na lei. Então, olha só que interessante, é um benefício personalíssimo, pessoal. Então, ele é um benefício que é típico, específico, direcionado para esse pescador artesanal. Então, ele não vai ser estendido para atividade de apoio e nem para familiares desse pescador. Então, mais uma informação também aí muito importante, né? E vamos agora, vista essa vedação, vista a gente já viu quem define o período de defesa, a gente já viu de onde vai vir o dinheiro, então vamos ver agora quem vai conceder esse benefício, né? Acho que está bem claro que é o INSS, né? Então, cabe ao Instituto Nacional de Seguro Social receber e processar os requerimentos do seguro-desemprego do pescador artesanal e habilitar os beneficiários. A lista de documentos para concessão consta no parágrafo 2º do artigo 2º. Esse parágrafo ele vai trazer uma lista grande, tá, do que se tem que ter para concessão desse benefício. Então, quem concede o benefício é quem? É o INSS. Cuidado para não misturar as coisas. O dinheiro vem da onde? Vem do FAT. Quem determina o período de defesa? IBAMA. Quem concede o benefício? INSS. E não vai misturar os órgãos todos, tá? Bastante atenção, bastante organização no material de vocês e nos estudos para não trocar esses conceitos, não trocar aí os responsáveis. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nessa lista. Para se habilitar ao benefício, o pescador deverá apresentar ao INSS os seguintes documentos. E aí aqui ele vai puxar uma lista de documentos que devem ser apresentados. Registro como pescador profissional, categoria artesanal, devidamente atualizado no Registro Geral de Atividade Pesqueira, emitido pelo Ministério da Pesca e Aquicultura com antecedência mínima de 1 ano, contado da data do requerimento do benefício. 2. Cópia do documento fiscal de venda do pescado à empresa adquirente, consumidora ou consignatária da produção, em que consta, além do registro da operação realizada, o valor da respectiva contribuição previdenciária de que trata o parágrafo 7º do artigo 30 da Lei 8.212, ou comprovante de recolhimento da contribuição previdenciária, caso tenha comercializado sua produção a pessoa física. Então ele está falando aqui da prova do pagamento das contribuições, né, pessoal? Vamos para a terceira. Outros estabelecidos em atos do Ministério da Previdência Social, que comprovem o exercício da profissão ininterruptamente, de forma artesanal e individual, em regime de economia familiar. Já vimos aqui a questão do ininterruptamente. Que se dedicou à pesca durante o período compreendido entre o defesa anterior e o em curso, ou nos 12 meses imediatamente anteriores ao do defesa em curso, que for menor, que não dispõe de outra fonte de renda diversa da decorrente da atividade pesqueira, como eu falei, a gente já bateu aqui, ele não pode ter outra fonte de renda, senão ele não vai ter direito ao benefício, tá? Então, mais umas amarras, já temos a documentação, já temos o órgão onde a gente vai dar entrada, a gente já tem da onde o dinheiro vai sair, já tem quem vai determinar o período de defesa. Então agora falta a gente ver o quê? O prazo de duração desse período. Então vamos lá. O pescador artesanal receberá o seguro-desemprego por no máximo 5 meses. Por no máximo 5 meses, a depender da duração do período de defesa. Esse período máximo poderá excepcionalmente
poderá ser excepcionalmente prolongado por até 2 meses, a critério do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, desde que o gasto adicional representado por esse prolongamento não ultrapasse em cada semestre 10% da reserva mínima da liquidez do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, há um limite de gasto. Então, regra geral, o período de defesa ele tem a duração máxima de 5 meses, podendo excepcionalmente ser adicionado a esse período mais 2 meses, de acordo aqui com possibilidades de reserva mínima de recursos, tá? Então, bastante atenção nesses 2 tópicos. Então, agora a gente já fecha mais uma informação. A gente já tem o período, já tem aonde concede, já tem de onde vai vir o dinheiro, já tem quem determina o período de defesa. Agora, será que esse benefício eu posso acumular ele com outros benefícios? Eu posso pegar ele e juntar com algum outro benefício, seja da área assistencial ou da área previdenciária? Vamos dar uma olhadinha. Acumulação com outros benefícios. Para fazer jus ao benefício, o pescador não poderá estar em gozo de nenhum benefício decorrente de Programa Federal de Transferência de Renda, com condicionalidades ou de benefício de prestação continuada de assistência social, ou da Previdência Social, exceto auxílio acidente ou pensão por morte. Então, olha o que ele faz. Ele diz que não pode receber ele junto com o Programa Federal de Transferência de Renda, exemplo, Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é um exemplo desse quesito. O segundo quesito, ele diz que não pode com benefício de prestação continuada de assistência social. A gente pode aí pegar como exemplo o BPC-Loas, também não admite, e diz que não pode também com benefício da Previdência Social, mas aí ele faz 2 ressalvas. Ele diz que vai poder acumular com auxílio acidente e pensão por morte, ou pensão por morte. Olha que interessante. Então, ó, acho que seria um prato cheio esse pedacinho aqui para você trabalhar uma questão nessa parte de acumulação, do que pode ou não pode acumular. Caberá ao órgão ou à entidade da administração pública federal responsável pela manutenção do Programa Federal de Transferência de Renda a suspensão do pagamento pelo mesmo período da percepção do benefício de seguro-desemprego. Então, olha só, no que tange lá o Programa Federal de Transferência de Renda, ele diz que, concedido o seguro-desemprego para o pescador artesanal, esse pagamento desse benefício tem que ser suspenso. Então, vamos dar um exemplo para facilitar, para que você não fique com dúvida. Imagine que a pessoa esteja recebendo o Auxílio Brasil. Então, ela está lá recebendo o Auxílio Brasil, aí o IBAMA vem e determina o período de defesa. Ela vai dar entrada no seguro-desemprego do pescador. O que vai acontecer aqui? Esse benefício do Auxílio Brasil ele vai ser suspenso. Então, suspende o benefício e aí ela começa a receber o seguro-desemprego. Acabou o período de defesa, cessou o seguro-desemprego, reativa novamente o Auxílio Brasil. Tá? Então, é assim que ele está dizendo aqui que vai funcionar em relação aos programas de transferência de renda. Tá? Então, não vai receber em conjunto. Estou recebendo o programa de transferência, vou entrar no período de defesa, dei entrada no seguro, suspendo esse programa. Recebo o seguro, termino de receber o seguro, vou lá, reativo o programa novamente. O que não vai acontecer é o recebimento conjunto dos 2 valores, tanto do programa quanto do seguro-desemprego. Espero fiquem bem atentos com isso, que isso aqui é um prato cheio, pessoal. Dá para se extrair muita coisa desse tópico aqui de acumulação. E quando termina o benefício? Então, o cancelamento do benefício ele acontece quando? Então, o seguro-desemprego do pescador artesanal será cancelado nas seguintes hipóteses. Então, temos aí 5 hipóteses de cancelamento. Primeira, início da atividade laboral remunerada. Início da atividade remunerada. Já tinha falado aqui, né? Ele não pode ter outra fonte de renda. 2, início de percepção de outra renda. Então, mesma coisa, ele está trabalhando, começa a receber um outro valor, um outro dinheiro. Também não vai poder. 3, morte do beneficiário. Falei lá atrás, né? Esse benefício tem caráter personalíssimo. Tá? Então, ele morreu, também vai deixar de receber o benefício. 4, desrespeito ao período de defesa. Ou seja, ele está no período de defesa, ele não pode pescar, está recebendo seguro-defesa e vai pescar ilegalmente, ele vai perder o benefício também. É uma espécie de punição por ele estar praticando uma ilegalidade. Ou comprovação de falsidade nas informações prestadas para obtenção do benefício. Então, aqueles documentos que a gente viu lá atrás, que ele tem que fazer prova que ele é pescador para ter direito,
Ele começa a receber o benefício e verifica-se que há falsidade, há documento prestado ali que é uma fraude, que ele está recebendo legalmente, que ele não preenche os requisitos. O benefício vai ser cancelado, porque se ele não preenche o requisito, não faz sentido ficar pagando benefício a ele. Tá, pessoal? Então, essas são as minhas considerações sobre o seguro-defeso. Eu peço que curta o canal, me ajude na divulgação, tá? Se inscreva no Instagram e vamos tornar esse canal maior. Vou dedicar essa semana a essas pessoas especiais que estão no INSS. Vamos tentar aí soltar um videozinho por semana, tá? Até a sexta-feira, para a gente poder fechar todas essas pessoas especiais que não vinham aparecendo nos concursos anteriores, tá bom? Continue estudando, mantenha o foco e até a próxima.